Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Boa tarde, doutora Roberta. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Eu não consigo fazer uma refeição sem uma proteína. Não basta ser um pãozinho com manteiga. Manteiga pode ser proteína, tem que ter um ovo em cima. Que a gente acha pouco. Uma carne, assim, sabe? É porque queijo depende da quantidade, né, Mário? Pode ser um queijinho assim, doutora Roberta. Pra Mário tem que ser um queijo assim. Eu sou muito de queijo também. Agora eu tô comendo mais queijo, mas não sou muito. Mas gosto também. Queijo. Eu sou apaixonado por queijo, tá? Eu gosto de pão caseiro com queijo derretido e ovo em cima. Ovo? No pão caseiro? Fica maravilhoso. Não. Ovo salgadinho no pão caseiro. 9 ovos por dia comer, Mário. Um pão dessa maneira com ovo. Esse ovo é o passo, tá? Salgadinho no pão caseiro é maravilhoso. Passa manteiguinha em cima do pão caseiro e o ovo frito. Fica muito bom, ovo mexido, não é, Juliana? Muito bom. Juliana que vier, ela tá traçando, gente. Tô de olho no trânsito, Mário. Tá, desculpa, Juliana. Oi, doutora Roberta, a gente exagera, porque a doutora Roberta chegando agora de um congresso onde se discutiu isso, participou de um congresso virtualmente, né, doutora Roberta? Sobre o consumo de proteína. Pois é, Mário, eu participei mais uma vez do Congresso Anual do Instituto de Medicina Funcional, que é um instituto bem reconhecido assim no mundo, e eles sempre trazem pra gente informações que a gente começa a ouvir 5 anos depois. Então, a ideia é que todo ano, quando eu for pro Congresso, eu trazer novidade aqui pra vocês, Por igual favor. no ano passado, né? Só que esse ano, infelizmente, eu não pude ir até a Califórnia. Ano passado eu fui pra Las Vegas, né? E esse ano eu fiz virtualmente. Eles fizeram um convite para que eu participasse. Fui como convidada, mas virtualmente dessa vez. E aí, mais uma vez, Mário, se falou sobre a ingestão de proteína e a importância da manutenção da massa muscular para a nossa longevidade. E aí foi o assunto que eu trouxe aqui hoje para a gente falar. Entre tantos outros, esse foi o escolhido de hoje. Que maravilha. Cada vez mais sabe isso, que é você fazer musculação, tentar manter os músculos, porque a gente vai perdendo naturalmente, mas tentar mantê-los ajuda até na saúde mental, né, doutora? Isso aí. Isso. E como é que a alimentação nos ajuda nisso? A gente sempre tem dúvidas. Será que está na hora de eu tomar whey, esse negócio? Ou não, você já come carne. Para quê? Preciso de mais coisa. A gente nunca sabe direito, doutora Roberta. Pois é, Mário, a gente sabe que, assim, inclusive foi abordado isso lá pelo Dr. Donald Lehman, que é um americano que estuda sobre a questão do músculo, da ingestão de proteína na dieta, qual o impacto disso na nossa saúde, né? E aí ele trouxe para a gente alguns pilares muito importantes para a gente pensar em termos de longevidade, qual a importância, né, dessa massa muscular e da manutenção dessa massa muscular ao longo da vida. O primeiro fator é a idade. A gente sabe que após os 35 anos, a tendência é a gente começar a perder massa muscular. Então a gente entra numa faixa de maior catabolismo do que anabolismo na nossa vida. Se a gente soma, né, que após os 35 anos, eu começo a não ter o cuidado de ingerir proteína adequadamente, ou fico sedentário por alguns anos porque eu estou trabalhando demais, ou o idoso, né, vai ficando cada vez mais parado, ou o uso dessas, né, medicações emagrecedoras, né, que a pessoa emagrece rápido, perde músculo. Isso ao longo do tempo vai trazendo um catabolismo, um estado de sarcopenia, ou seja, de deficiência de massa muscular, que vai ter impacto lá na frente, Mário, porque como eu trouxe no ano passado, na conferência, foi relacionado a isso, o impacto da quantidade de músculo no tempo de vida, a quantidade de músculo no desenvolvimento de diabetes, câncer, Alzheimer, né, demência. Então hoje a gente sabe que fazer musculação, fazer atividade física e comer proteína é obrigatório para quem quer viver muito e viver bem. Não é mais sobre ter um corpo forte, né, ter um corpo sarado. Vai muito além disso, sabe, Mário? Então, primeira coisa é pensar que com a idade a coisa vai apertando. Então não tem muito para onde correr, sabe? Sim. O segundo ponto é que a gente precisa fazer atividade física. Não adianta só comer proteína e não exercitar o músculo, né? Então o músculo ele só fabrica, né, mais fibras musculares, ele só cresce com estímulo de musculação, de exercício de força.
Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a quantidade e a qualidade da proteína, que é exatamente o que eu vim trazer aqui. O Dr. Donald, que ele destacou que foi diferente do ano passado, que foi outra palestrante, foi que ele trouxe pra gente o destaque para a qualidade da proteína, trazendo muito para a proteína animal, Mário. Então, ele mostrou artigos que comparavam pessoas que são vegetarianas ou que comem mais proteínas veganas com pessoas que consomem mais proteína animal, ou seja, ovos, como a Adalberto, frango, carne, peixe, leite, derivados. As pessoas que ingerem mais proteínas animais têm um maior aporte de um aminoácido chamado leucina, que é fundamental para a manutenção da massa muscular. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que ele já deu um chega pra lá nos veganos, né? E a gente tem, em contrapartida, os estudiosos que falam que uma dieta com menos proteína animal é menos inflamatória, né? Então, traz pra gente essa discussão, que aí eu vou trazer para vocês no final da entrevista com a minha opinião a respeito. Porque já deu uma polêmica aí, doutora. Aí é para dar polêmica, tá, Mário? Eu não vou vir aqui. Eu comendo 9 ovos por dia. Não, mas a proteína animal tá sendo bem vista. Sim, mas eu tô imaginando o excesso, a possibilidade de ter algum risco também. Isso aí que eu quero chegar. Mas depois a gente pergunta. Adiante, doutora. O objetivo, Mário, dessas conferências é exatamente trazer pessoas com opiniões diferentes para fazer a gente pensar, né? E ver o que cada um está pesquisando e a gente realmente aplicar a cada paciente, né? O que se encaixa no caso dele. Então, primeiro foi a qualidade. Então, destacou que a gente tem que comer mais proteína animal e menos proteína vegana, que aí a gente teria uma resposta de hipertrofia melhor ao longo da vida. E um outro dado foi a quantidade. O Dr. Donald, então, ele trouxe pra gente que o ideal é a gente ingerir em torno de 30 a 40 gramas de proteína por refeição principal, ou seja, café da manhã, almoço e jantar. Em cada uma 30 ou 40 gramas? Isso, Mário. Eu sei com o negócio de grama, quando é 10 gramas, 30... cálculo. Você sabe? Dá tipo 5 ovos, Mário, no café da manhã. 5 ovos no café da manhã, 5 ovos no jantar e 5 ovos no almoço? É muita proteína. É muita, 30 gramas? Ele trouxe essa proposta de 30 até dá, agora 40 é pesado. 40 dá quase 2 scoops de whey protein, assim, em uma refeição, né? Esse doutor não é dono de açougue, de granja não, né, doutor? Pois é, né, Maria? Eu não sou, não, mas eu tô pensando seriamente, sabe? Começar a criar umas galinhas orgânicas, assim, acho que é um bom negócio aí pro pessoal que tem. Mas enfim, é um seminário em que há posições divergentes, é um debate mesmo, né, doutor? Isso aí. Então ele estava defendendo esse consumo maior de proteína. Isso aí, um consumo maior de proteína. Inclusive tiveram artigos científicos 2024 e 2025 que foram apresentados por esse doutor. Ou seja, ele está trazendo realmente uma discussão recente de algo que está sendo provado. E aí trouxe pra gente a importância do café da manhã. Ele mostrou que como a gente passa muitas horas em jejum durante a noite, a gente entra em um estado de catabolismo, ou seja, de quebra de massa muscular, né? De perda de músculo. Então, que como o café da manhã, a primeira refeição do dia, a gente está ali deficiente em aminoácidos, deveria ser a refeição que vai fornecer maior quantidade de proteína. Então, em torno de 40 gramas de proteína, que dá esses 5 ovos aí, ou quase 2 scoops de whey protein, no café da manhã, para balancear esse desequilíbrio, né, que acontece durante o período noturno, principalmente pensando em uma pessoa que tem aí mais de 50 anos, ou uma mulher que esteja na menopausa. E aí, Mário, o que deu a confusão geral? Que aí é pra gente discutir aqui também. Os adeptos do jejum foram colocados de lado, né? Porque se tem a galera que prega que o jejum intermitente é muito bom para a saúde e tudo mais, como que a gente vai ficar em jejum se a primeira refeição do dia é a mais importante, pensando em proteína? E aí o jejum começou a ser criticado, Mário. Então começou a se discutir se o jejum intermitente, aquele de 16 horas, é tão bom realmente para a nossa saúde, ou pensando em pessoas que já têm uma certa idade, né, que já têm dificuldade na manutenção da massa muscular, especialmente pessoas com mais de 60 anos. Então trouxe essa discussão, né, que assim, são pacientes que a gente precisa ter o cuidado de não colocar em jejum intermitente,
fazer um jejum de do máximo 12 horas, que é o que eu também acho, Mário, que é um jejum mais equilibrado, vamos dizer, e pensar que existe uma outra estratégia que também foi apresentada lá, de jejum, que é o Fast Mimicking Diet. O que seria isso? É uma imitação de jejum para o nosso corpo, mas que na verdade a gente se alimenta com alguns alimentos que são de baixa caloria, com baixo teor de carboidratos, então mais verduras, mais legumes, durante 5 dias do mês. E aí esse estudioso, que também é bem conhecido, ele tem, o Walter Longo, ele tem inclusive alguns livros que falam de jejum intermitente, ele veio trazer essa discussão também do jejum longo, ou do Fast Mimicking Diet, que seria esse jejum, essa imitação do jejum se alimentando. Então, com alguns alimentos específicos, tem uma dieta específica, é como se você enganasse o seu corpo, fizesse ele gerar essa adaptação metabólica que acontece durante o período de jejum, sem estar em jejum efetivamente. Nossa Senhora, quando é bom... Olha só, Mário, olha quanta novidade que vai chegar para se discutir, né? Eu falo que nutrição é uma caixinha de surpresas, porque assim, aquela história, agora faz bem, agora não faz bem, né? Coloca mais proteína à noite, não, agora coloca mais proteína de manhã. Então é uma ciência que vai avançando, então a gente vê a importância de estar sempre se atualizando. E para fechar o raciocínio, o que eu, Roberta, tiro disso tudo, saber, né? Com tá 22 anos de prática. Assim, de ovo e carne, não é bem assim. Tudo que você ouviu então, lá. O que eu tiro disso, Mário, assim, que sem dúvida são profissionais super respaldados, tudo que eles estão trazendo está comprovado cientificamente, mas que traz pra gente que um formato não encaixa em todas as pessoas. Então, um plano alimentar, ele precisa ser individualizado. Então, se você tem menos de 60 anos e está acima do peso, talvez eu possa utilizar um jejum com você. Ou se é um adolescente, provavelmente ele vai ter um catabolismo muito menor, uma facilidade de ganhar músculo muito maior. Agora, se é uma mulher que está na menopausa, será que vale a pena eu colocá-la em jejum? Não colocaria. Colocaria essa proteína no café da manhã para ela. Então, é aquilo, mostrando que eles usam muito o termo, né? Um one size doesn't fit all, né? Ou seja, um modelo não encaixa em todas as pessoas, né? Nós somos indivíduos diferentes. Então, podem ter pessoas que em certa idade, em certo momento da vida, vai ser importante comer proteína no café da manhã, e outros que, por ser mais jovem, ter uma musculatura mais ativa, pode fazer um jejum eventualmente. Ou se é um paciente que está com uma doença inflamatória, um câncer, talvez eu coloque ele sim para fazer o Fast Mimicking Diet, que é esse que imita o jejum. Então mostra que a gente precisa ter esses dados, nessas informações, mas é muito importante buscar o profissional de nutrição para que ele possa te orientar o que é melhor para você. Perfeito. De alguma maneira você já respondeu o Érico, que falei que não come carne. O Luiz, quem é hipertenso? É para cada pessoa, individualizado. A doutora Roberta está trazendo um debate que ela viu nesse seminário aí que reúne nomes da nutrição em todo o mundo, mas é melhor procurar uma orientação para cada um, né? Cada um é cada um. Obrigado, doutora Roberta. Eu que agradeço, Mário. Até a semana que vem.